Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV na cidade de Bauru, gravando mais esse podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Bom, eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, apresentadora desse podcast. Quero apresentar alguns dos meus trabalhos aí para vocês. Você talvez está chegando aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, não sabe dos livros que eu tenho escrito. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os meus livros para você entrar em contato também comigo, caso queira comprá-los pessoalmente. Mas antes de eu apresentar essa convidada super especial que eu tenho hoje aqui, eu sempre trago mulheres incríveis e hoje eu tenho uma mulher super incrível aqui para contar a história dela para vocês, mas eu vou mostrar aqui meus trabalhos primeiramente. Bom, meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto um pouco da depressão que eu tive em vários episódios da minha vida e eu passei 15 anos estudando sobre a depressão, estudando tudo sobre a depressão, inclusive entrevistando médicos, lendo artigos, conversando com pessoas e para entender, o que acontece com o nosso corpo quando nós temos depressão, o que acontece com o nosso emocional, o que pode causar depressão. Nossa, aqui é um livro completo falando sobre a depressão e também contando como eu venci a depressão através da minha fé em Deus. Então é um livro muito lindo para você que está passando por esse período ou conhece uma pessoa que está passando por essa dificuldade que é a depressão. Então saiba que esse livro aqui pode trazer uma palavra de esperança, de fé e muitas lições de vida para você, tá bom? Aí, como pedagoga, comecei a escrever alguns livros infantis para ajudar crianças, principalmente crianças na escola. Esse livro eu escrevi para minha filha, que se chama Menina que Não Gostava de Ir para a Escola. A minha filha teve um período da vida dela que ela não gostava de ir para a escola. Eu acho que todas as crianças passam por isso, né? Então, acho que toda mãe tem uma filha dessa em casa. Bom, e a minha filha teve que conhecer uma criança que não podia ir para a escola. Essa criança tinha um grande problema, aqui eu conto essa história, que é uma história real, uma história verídica, e essa criança trouxe lições de vida para minha filha, fez a minha filha enxergar como é uma dádiva acordar todos os dias de manhã com vida, com saúde e poder ir para a escola. Assim como todas as coisas que nós fazemos na vida, coisas simples, como acordar de manhã, tomar um café da manhã, ir para o trabalho, ir para a escola, são coisas simples, mas tem pessoas que não podem fazer isso e essa criança não podia. Então, essa criança trouxe uma lição de vida para minha filha e eu escrevi aqui para ela, a menina que não gostava de ir para a escola, e pode ajudar também o seu filho que está passando por isso. Também escrevi um livro para ajudar as crianças na escola sobre bullying. Esse livro se chama A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. Um livro também de uma história real que estava acontecendo com uma criança da minha família, mas aqui eu conto a transformação da lagartinha que vira borboleta e que todos nós passamos por esse período de transformação de lagarta para borboleta. E aqui nesse livro eu exalto as crianças, eu falo para elas o quanto elas são especiais, o quanto elas são importantes, por menor que sejam. Às vezes a criança pode estar se sentindo como essa lagartinha aqui, mas um dia ela pode se tornar uma grande borboleta, ou seja, todas as crianças têm grande potencial. Então, é um livro muito lindo, que ajuda uma criança que está passando por bullying, mas também orienta as crianças que estão vendo o bullying acontecer para elas combaterem o bullying. Então, é um livro muito importante. Escrevi também um livro que se chama Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Esse livro conta a história de um menino aqui da nossa cidade de Bauru, que tem uma cordeuteca aqui na cidade. Uma cordeuteca é uma biblioteca de cordéis e ele tem mais de 3.000 títulos de cordéis. Ele é apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino, pelos cordéis, e eu conheci o Pedro através de uma visitação da escola da minha filha na cordeuteca, e aqui eu conto a história linda que o Pedro tem, a história de vida dele, sobre a cordeuteca, e também aqui eu falo muito sobre o povo brasileiro, o povo nordestino, a cultura nordestina. É um livro muito brasileiro e muito lindo também para seus filhos lerem. Escrevi também um livro chamado Minha Gatinha Marie.
Também escrevi contando a história da minha filha, que conheceu essa gatinha durante a pandemia. Nós encontramos essa gatinha num latão de lixo, ela estava abandonada, ela era filhotinha, e nós levamos ela para casa, cuidamos dela. Então eu falo que ela foi um presente peludo, né, que caiu na nossa casa, que veio para a nossa família e nos trouxe muita alegria. Então é um livro muito bonito, muito gostoso assim de ler, principalmente na hora de ninar. Então, se você quiser saber mais sobre esse livro, vou deixar aí na descrição para você. E meu último livro foi esse daqui, que na verdade é uma coletânea, uma coletânea de 30 histórias de 30 mulheres reais, mulheres que venceram as suas lutas, venceram com força, com fé, com coragem, com resiliência. Todas elas passaram histórias de luto, traumas, abusos. Então são histórias reais que vão trazer um ensinamento para você, mas também uma esperança, uma palavra de fé, uma palavra de coragem para você que está passando por alguma dificuldade dessas, alguma adversidade que essas mulheres passaram, para que você também tenha força, coragem, fé, resiliência para lutar, sair desse desafio, dessa dificuldade e vencer. Bom, esses são os meus livros. Agora chega de falar de mim, porque a gente tem pouco tempo aqui para falar com a doutora. Eu creio que ela tem muito conteúdo. A gente se conheceu agora há pouco, né? Sim. Mas eu já li um pouquinho da história dela, já vi o trabalho dela, e ela é uma mulher que se dedica a transformar a realidade de muitas crianças e adolescentes com o seu trabalho, com o seu conhecimento. A convidada que eu tenho aqui hoje, no Elas por Elas, ela é pediatra, psiquiatra da infância e da adolescência, ela é referência em neurodiversidade e também uma homeopata. Ela é uma mãe atípica de duas Marias. Depois você vai falar por que duas Marias, porque só tem uma aqui hoje, aqui nos estúdios com a gente. Então tem mais uma Maria. Tem mais uma. E então ela sabe, né, na pele, os desafios, as alegrias de cuidar de crianças, né, neurodivergentes. Com muita experiência no atendimento de crianças autistas com TDAH, dificuldade de aprendizagem, a nossa convidada é uma profissional comprometida com saúde mental infanto-juvenil e trabalha para garantir que essas crianças recebam o suporte que elas merecem. Atendendo tanto presencialmente quanto online, ela é uma grande aliada das famílias que precisam de orientação e um tratamento adequado. Então, hoje aqui no Elas por Elas, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história e também do trabalho da doutora Ana Paula Ferraldo. Isso Seja mesmo. muito bem-vindo, doutora Ana. Como posso te chamar? Ana Paula, como que é que o pessoal te chama? Ana Paula. Ana Paula, então Normal. tá bom. Então, seja muito bem-vinda, doutora Ana Paula. Muito aqui obrigada, ao nosso Roberta. programa, ao nosso podcast. Muito obrigada, é uma honra, é uma alegria muito grande poder estar aqui com você conversando. Que bom, que bom. Levando conhecimento, É verdade. levando informação para tanta gente que precisa. É verdade, é isso mesmo. E nós vamos começar conhecendo um pouco mais sobre você, mas eu quero, primeiramente, antes de você contar todo o seu trabalho, eu quero saber o que te inspirou a se tornar uma médica, né? Você sempre quis seguir essa profissão? Eu acho Pode que eu tomar uma nasci aguinha aí. para ser médica. Ah, todo mundo fala isso, né? Que a profissão é que chamou você. É isso? Seria isso? Roberta, acho que desde quando eu me conheço por gente, desde muito pequena, 2, 3 anos de idade, eu falava, quando eu crescer eu vou ser médica de criança. Olha só. Eu tive uma passagem muito marcante com o meu pediatra, né? O Dr. Tonetti, é um médico que ainda é atuante lá na cidade de Botucatu. Eu nasci com um problema cardíaco muito grave. Nossa. Para quem conhece, chama tetralogia de Fallot, mas isso já fazem 50 anos, eu tenho 50 anos de idade, então era uma cardiopatia que na época tinha muito pouco recurso. Eu fui operada em São Paulo, tudo, mas quem me socorreu na época foi o Dr. Tonetti. Uau. E eu fui uma paciente muito próxima Sim, dele. sim. Porque ele tinha acabado de se formar, montado o consultório dele, e logo teve eu com essa bucha enorme, né, que deu muita dor de cabeça para ele e muita preocupação. Então, assim, eu fui muito próxima a ele durante a minha infância. E eu ia no consultório dele, muito pequena, eu olhava para ele e falava, quando eu crescer eu vou ser igual você. Ah, que lindo. E nunca passou pela minha cabeça Fazer outra coisa. fazer outra coisa. Uau. Nem outra profissão e nem outra especialidade. Eu amo trabalhar com Que criança. bom, que lindo. Né? Eu acho que todo mundo fala assim, você descobre o que você ama realmente quando, se alguém chegar para você e falar assim, de graça você faria, né?
E eu faço de graça, assim, com a maior alegria do mundo. Sim. Então, realmente, eu acho que eu nasci com essa missão. Que bom, que lindo. Deus que te escolheu para ser como eu falo, os médicos aqui na nossa terra, eles são as mãos e os pés, né, de Deus aqui na terra. É o que eu acredito. Eu acho que a gente tem que ter humildade e me colocar nas mãos de Deus. Exatamente. Literalmente. Né? Todo dia eu faço minha oração e eu falo, olha, que Deus use a minha capacidade, a minha mente, que me dê intuição para eu tomar as decisões certas, né? Com humildade mesmo, porque nós somos humanos, como qualquer outra pessoa. Né? Falhos, tem dia que a gente está nervoso, tem dia que a gente está cansado, está com sono, não dormiu direito, está preocupado, e a gente está na frente daquela pessoa precisando, buscando socorro, buscando ajuda. Né? Então, acho que muitas vezes Deus nos carrega no colo mesmo e usa como instrumento dele. Que lindo. Tenho certeza disso. É verdade. E como que foi a sua trajetória até chegar à especialização, então, da psiquiatria, da infância e adolescência? Então, eu me formei pediatra geral, né? Eu me formei em Botucatu, na Unesp. Eu sou de Botucatu, minha família é de Botucatu. Fiz residência em Botucatu mesmo, e na época eu fiz cardiologia infantil. Até eu inaugurei o serviço de cardiologia infantil aqui no Hospital Estadual. Olha, que legal. Em Bauru. Se eu não me engano, o primeiro plantão na enfermaria de pediatria, que quando abriu o hospital, fui eu que dei. Uau. Eu estava grávida da minha primeira Maria, né? E faz 20 anos isso, 20 e poucos anos que o hospital aqui foi inaugurado. Mas eu trabalhei muito pouco tempo como cardiologista infantil, porque a gente precisa de um grande centro para trabalhar com essa especialidade. A gente precisava encaminhar muitas crianças para fora, né, de Botucatu. Na época não tinha cirurgia cardíaca infantil lá ainda, agora já tem, né? E eu acabei exercendo o trabalho de pediatria geral. Certo. Como pediatra geral, muitas pessoas vinham me perguntar da homeopatia. E vinha, o que você acha? Às vezes a criança tem asma. Doutora, e homeopatia e tal. E na faculdade eu não tive nenhum conhecimento sobre homeopatia, nenhuma abordagem, nada. Então, o que eu falasse era da minha cabeça, era achismo. Não adianta de nada, mas eu não tinha nenhuma comprovação para dizer isso. Aí, eu conversando com meu marido, eu falei assim, eu vou fazer um curso de homeopatia para eu conhecer o que é, pelo menos, né? Ainda eu me lembro perfeitamente, eu vou fazer a primeira aula, falei, se eu achar que é balela, eu nem volto mais, né? E eu amei, eu me apaixonei. Eu sou muito adepta. Eu fiz a especialização inteira de homeopatia, tenho título de especialista em homeopatia, né? E o que me chamou muito a atenção na homeopatia? Lógico, além do remédio homeopático em si, mas o que me chamou muito mais a atenção e o que me encantou foi você olhar o paciente como um todo. É verdade. É você levar em conta as condições emocionais, as condições ambientais, a sensibilidade individual de cada um, para daí sim você entender o mecanismo que ele adoece. Nossa, né? Isso é muito incrível. A doença é a pontinha do iceberg. Verdade. O que foi que aconteceu por trás disso que desencadeou todo esse processo? Então, isso me encantou, esse raciocínio me encantou na homeopatia. Mesmo que eu escolha um remédio alopático para tratar uma pessoa, esse raciocínio precisa estar por trás. Verdade. Porque senão você fica só mascarando uma queixa e você não sabe das angústias, da repercussão daquele corpo frente a uma ansiedade, frente a um medo, né, frente a uma surpresa, uma notícia triste, uma mudança de tempo. Né? Então, a homeopatia me trouxe esse olhar que a medicina tradicional não tinha trazido para mim no conhecimento. Com a formação de homeopatia, eu comecei a ter uma demanda no consultório de muitas crianças com transtorno de comportamento. Porque as mães não sabiam o que fazer, na alopatia não tem muito recurso, então elas vinham me procurar. Transtornos de sono, transtorno de aprendizagem, tudo. E eu ia lidando conforme eu conseguia, com o meu conhecimento com tudo isso. Né? Até que eu tive minha segunda filha. São duas Marias, porque a minha primeira chama Maria Alice. Ela faz medicina na Unoeste, em Jaú, por isso que ela não está aqui. Legal. Aqui está aqui comigo é a Maria Isabel, que é minha segunda Maria. Né? Que também tem um motivo delas chamarem Marias. Depois eu conto essa parte. Mas, assim, eu tive minha segunda filha, que é a Maria Isabel, que está aqui. E a Maria Isabel, desde pequena, a gente já percebia nela que ela
não é que ela era diferente, mas ela fugia um pouco do padrão da maioria das crianças. Ela tinha uma sensibilidade, né, a barulho, ela não ficava longe de mim de jeito nenhum. Né? É uma menina que chorou muito a sair de perto de mim, podia ser no colo do pai, podia ser no colo de quem fosse, ela chorava muito. Então, demandou bastante até que ela entrou na escola, tudo, e a gente começou a perceber que ela tinha uma dificuldade com a leitura, em específico. Para resumir a história, a gente acabou fechando o diagnóstico de dislexia nela e altas habilidades. Mas, para chegar nesse diagnóstico de dislexia, foi muito difícil. Nossa, imagino. E daí eu consegui perceber a falta que tinha de profissionais capacitados para esse diagnóstico. Para esse diagnóstico e que me ajudassem, porque mesmo eu sendo médica, pediatra, tudo, eu enxergava que ela tinha alguma coisa diferente, ela é extremamente simpática, fala muito bem, interage com todo mundo. Eu olhava e falava, gente, autismo não é, mas o que é que traz essa sensibilidade nela? O que é que traz essa dificuldade? Mas, ao mesmo tempo, ela é muito esperta. Era muito difícil, né? Nós chegamos a fazer 8 avaliações neuropsicológicas. Uau. 8. Olha, você que né? é uma médica, imagina uma mãezinha que não tem nenhum conhecimento. Eu olhava para ela, eu percebia que tinha, eu falava, dislexia, eu sei que tem, mas deve ter mais alguma coisa, e eu não conseguia definir. Eu não podia fazer o laudo da minha filha, entregar na escola, sem um respaldo de uma avaliação comprovando o que ela tinha. Porque se eu fizesse isso, eu podia estar, entre aspas, protegendo a minha filha. Com certeza. Ali, né? Então, ela não tinha nenhuma adequação escolar, adaptação escolar para a necessidade dela. Isso fez com que, com 8 anos de idade, ela desenvolvesse crise de pânico. Esse livro, né? Meu filho não quer ir na escola, eu até olhei para ela aqui na hora. Ela já passou por isso. A gente viveu isso na pele. Ela criou pânico de escola, pânico de professor, muito medo. Né? Hoje, graças a Deus, ela está no primeiro ano do ensino médio, ela vai super bem na escola. Hoje ela tem 15 anos. 15 anos. Igual a minha filha. Ela está em uma escola assim, puxada, lá em Botucatu, ADV, que é uma escola que exige bastante, mas foi esse exigir bastante que fez com que ela evoluísse. Que bom. Né? Mas o principal de tudo foi definir o diagnóstico, a gente encontrar profissionais que enxergassem que, além da dislexia, ela tinha altas habilidades. Altas habilidades significa que ela tem o QI um pouquinho acima da média. Então, ela tinha uma facilidade de lidar com as dificuldades dela que mascarava a dislexia. Mas a dificuldade com a leitura própria da dislexia, ela sempre teve. Né? Então, foi isso que me abriu os olhos para enxergar o sofrimento que tantas famílias, tantas crianças passam. Né? E quando eu fui estudar e eu percebi que as neurodivergências são muito mais comuns do que o que a gente pensa, o que a gente acha, né? Falei, não, eu tenho que me colocar na posição de oferecer pelo menos um socorro, de ser um farol para essas pessoas saberem para onde se guiar. Verdade. Né? E então, foi isso que aí que você foi para a especialização, então. Aí eu fiz uma especialização de 2 anos, né, em psiquiatria da infância e adolescência, e optei trabalhar só com esse público neurodivergente a partir daí. Que demais. Você vê, teve um propósito, né? Sua missão também, né? Sim. Missão. Começou pela sua filha, então a sua filha influenciou muito na sua carreira e nessa escolha. Sem dúvida, muito. Foi um fator decisivo. Olha, que bom, que bom. Outro dia meus filhos estavam falando para mim, mãe, acho que você tem dislexia, porque eu gosto de ler livro de trás para frente. Aí a gente estava jogando um jogo de cartas e eu lia os números de trás para frente. Meu marido falou, mas por que você não lê de frente para trás? Eu falei, não sei, eu estou lendo de trás para frente, eu acho mais fácil. Aí eles falaram, acho que você tem dislexia. Eu falei, pode ser que eu tenha algum grauzinho aí, né? Lógico. Porque eu tenho essa mania de gostar de ler o fim da história antes do começo. Eu gosto de saber o fim para ver se eu quero ler aquilo. Se eu gostar do fim, eu falo, bom, então vale a pena. Eu vou ler o começo. Então, é engraçado as coisas que a gente tem, né? Sem dúvida. Bom, mas você contou aí por que você escolheu trabalhar com crianças. E o TDAH e o autismo,
nós temos visto aí que são condições que nós estamos identificando demasiadamente nos dias de hoje, né? O meu filho, quando era pequeno, meu filho mais velho, eu tenho 3 filhos, né? Além dessa minha filha, tenho mais 2 meninos, e o meu mais velho, ele foi diagnosticado quando ele era criança com déficit de atenção, que a princípio pensaram que era TDAH, depois viram que era só um déficit de atenção e precisava só canalizar ele, né, em algo que ele gostava muito para ele conseguir prestar atenção. Mas hoje o TDAH e o autismo têm crescido demais, né? Sim. Então, como que você está identificando mais casos atualmente? Então, eu acho que existem 2 fatores principais aí. Realmente, assim, a incidência, né, a quantidade de diagnóstico de autismo, de TDAH e de outras neurodivergências, transtornos de aprendizagem, né, dislexia, descalculia, tudo tem aumentado bastante. Talvez sempre já teve e agora a gente só está atentando para isso, talvez? Então, são esses 2 fatores. Primeiro, porque o critério diagnóstico mudou. Certo. Até 2021, por aí, muito pouco tempo atrás, muito recente isso, Sim. né? Mas vou falar assim, grosseiramente, né, falando. Até o tempo passado, Sim. aí, quando eu era residente, quando eu estudava, todos nós tínhamos a noção de autista, pessoas com deficiência intelectual. Sim. Então, a gente imaginava que os autistas eram aqueles que estavam na PAI, em escolas de deficiência intelectual. Não fazem contato visual. Sim, não faz contato visual, não consegue aprender, não fala, é. né? Então, a gente tinha essa noção que hoje nós sabemos que são os autistas nível 3 Sim. de suporte. São Sim. os autistas que precisam realmente de muita ajuda. Mas com a abertura, né, dos critérios diagnósticos para acabar englobando os autistas nível 1 e nível 2, né, que aí o autismo deixou de ser o autismo para ser o transtorno do espectro autista, Certo. levando em conta que a gente tem um espectro. Eu posso ir desde ter características de autismos muito sutis, que você olha e fala, nossa, será que é mesmo ou não? Que só um profissional muito especializado consegue identificar, né? Como a gente pode ter graus extremos, manifestações extremas das características de autismo, e daí sim qualquer pessoa bate o olho e vê que aquela pessoa é um autista. Então, quando a gente abriu para o diagnóstico, né, de autismo para transtorno do espectro autista, muitas pessoas que não receberiam o diagnóstico de autismo hoje recebem. Isso, A gente começou a observar que cumprem os critérios para ser autista. Entendi. Quais são os critérios para uma pessoa entrar no espectro autista? Primeira coisa, ela precisa ter dificuldade de interação social. Certo. Essa dificuldade de interação social, Roberta, ela não é só não falar. Ela é não compreender a linguagem do outro. Ela é levar ao pé da letra o que está sendo falado. Certo. A nossa língua, né, português, né, mas um português abrasileirado, aí, vamos dizer, um brasileiro aí, é uma língua que a gente usa muita ironia. Verdade. A gente usa muita figura de linguagem. Verdade. Né? E essas nuances da língua, quem tem autismo tem dificuldade de identificar. Olha, eu não sabia disso. Então, parece aquela pessoa, bem entre aspas, isso que eu vou falar, aquela pessoa boba, que não entende, que não tem malícia, que conta uma piada e ela não dá risada, porque ela leva ao pé da letra o que foi falado. Né? Então, a dificuldade de interação social passa desde isso até não falar nada. Entendi. Né? Então, assim, o primeiro critério é a dificuldade de interação social. O segundo critério são os interesses restritos. Então, o autista ele tem uma dificuldade de se adaptar com mudança brusca de rotina, tem que ser tudo sempre do mesmo jeito. Sim. Muitos têm hiperfoco, então ele gosta daquela cor, ou daquele assunto, ou daquele brinquedo, né? Que precisa ser de uma forma que limita ele. Não é assim, a minha cor preferida é azul, adoro azul, então é autista. Não é isso. Ele tem uma rigidez tão grande que se não for azul, ele não Ele põe, é ele muito não veste a roupa. perfeccionista. Exatamente. Entendi. Né? O terceiro critério é essas 2 características, a dificuldade de interação social e o interesse restrito, precisa impactar de uma forma significativa
na vida dessa pessoa. Entendi. Porque senão você vai falar assim, mas eu sou tímida. Eu não vou lá no podcast. Exatamente. Não, eu tenho vergonha de falar. Aí já vai então achar que é autista. Não, mas eu tenho minha profissão. Sim, eu sim. consigo me relacionar com a minha família. Entendi. Eu interpreto bem coisas com duplo sentido. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Porque aí tem também os talentos, né, de cada um, né? Uns vão ser mais eloquentes, outros vão ser mais tímidos. As individualidades, sem dúvida, né? Depois, os outros 2 critérios você não ter nenhuma outra patologia que justifique, né? Não fala porque ele teve um AVC que acometeu o lado da fala, porque ele é autista, né? Sim. E o último critério agora me deu um branco. Pode ser um trauma, por exemplo, também. Não. Um trauma também não. Não, um trauma não. Ter desde criança. Ter desde criança. Então, olha, dificuldade de interação social, interesses restritos, que essas características acometem de uma forma significativa a vida dessa pessoa, né? O autismo, como o TDAH, são condições que ocorrem durante o desenvolvimento do cérebro do bebê, ainda intraútero. Tá? Eu costumo falar para as mães o seguinte, quando você descobriu que estava grávida, já era. Ninguém tem culpa de nada. Tá? Então, o critério que eu estava esquecendo precisa ser presente desde muito pequeno. Entendi. A pessoa já nasce com ele. Né? E, por último, não ter nenhuma patologia que justifique esses sinais. Sim. Então, esses critérios foram ampliados, as características foram ampliadas, por isso está se tendo mais diagnóstico hoje em dia. Não que não existia antes, então. Não que não existia, porque nós temos muitas pessoas adultas, né? A gente tem aí a Letícia Sabatella, que recentemente recebeu o diagnóstico de autismo, o Anthony Hopkins, que é um ator. Sim, tem vários atores. Essas pessoas já nasceram autistas. O próprio Messi, jogador de futebol. Messi tem um muzuzum aí dizendo que ele possa ser autista. Ele tem um grau 1 de autismo. Então, assim, são pessoas que seguramente já nasceram autistas, sofreram as dificuldades que o autismo trouxe para elas no decorrer da vida. Né? A Letícia Sabatella conta que ela foi estudar teatro para ela aprender a fingir a ser simpática. Uau. Porque ela tinha tanta dificuldade de socialização que ela fingia. E isso é uma habilidade das mulheres. Por isso que a gente acha que é mais comum autista no homem do que na mulher, mas na verdade não é. A mulher, ela tem uma habilidade de fingir ser simpática, de fingir estar entendendo aquela conversa, né? Sorridente. E uma mulher quietinha, Roberta, ela é tida como comportada. Sim, sim. Ninguém suspeita que ela é autista. Entendi. Falam, ela é tímida, ela é recatada, ela é comportadinha, tal, e ninguém imagina que possa ser um autismo. O menino quietinho chama mais atenção. É verdade. Então, o diagnóstico nos meninos é mais fácil do que nas mulheres. Sim. Né? Então, a gente sabe que tanto em homem como mulher é tão prevalente quanto. E o TDAH, a criança tem que ser autista para ter TDAH ou são coisas separadas? Ele pode ter TDAH e não ser autista? Ele pode ter os dois? Ele pode, na maioria das vezes, ter os dois. Na maioria? Na maioria. Por quê? Porque, como eu falei bem agora no comecinho, tanto o autismo como o TDAH são o que nós chamamos de transtornos do neurodesenvolvimento. Certo. Então, as alterações cerebrais que acontecem com essas pessoas, elas ocorrem durante a fase da gestação, na mesma fase. Então, os genes, as alterações que comandarão a formação de um cérebro autista são os mesmos que comandam um cérebro com TDAH. Entendi. Por isso que às vezes a gente confunde, porque existem características muito próprias de cada um, mas características que se confundem muito. Sim. Para ser autista, precisa ter alteração de interação social. Ponto às vezes final. O TDAH não vai ter. Não tem. Né? O TDAH vai ter o quê? Dificuldade de manter o foco, dificuldade de organização, que a gente chama de dificuldade das funções executivas, hiperatividade. A hiperatividade pode ser tanto física, não para quieto, levanta, senta, sabe? Como pode ser mental. Não para de pensar, não consegue dormir de tanto que pensa, né? Você percebe que existe uma diferença entre um transtorno e o outro. Sim. Mas nada impede de um autista que tem dificuldade de interação social ser hiperativo e ter dificuldade de manter o foco. Entendi.
Uau. Né? Aí complica mais ainda, né? Mas é mais comum a gente ter associado do que só o autismo sozinho ou o TDAH sozinho. Entendi. E hoje em dia, muitas famílias, elas encontram dificuldades, né, para garantir os direitos dos seus filhos, desses filhos neurodivergentes, como Com você certeza. fala. Como que essas crianças podem ter acesso a um suporte necessário? O suporte necessário para essas pessoas, eu costumo comparar, eu falo para a mãe desse jeito no consultório, Roberta, eu falo, olha, eu vou fazer uma comparação muito grosseira, não quero que você me leve a mal, mas é para vocês entenderem a necessidade e a importância desse suporte. Você imagine uma pessoa cadeirante. Uhum. A pessoa cadeirante tem as duas pernas, né? É a mesma coisa que você virar para ela e falar assim, mas você tem perna, levanta e anda. Sim. Você não está andando porque você não tem boa vontade. Você não está se socializando porque você não tem boa vontade. Uhum. Sorri, cumprimenta, chega, puxa uma conversa. Você não faz isso porque você não quer. Ou se não, o TDAH, Sim. né? Presta atenção, anota o que a professora está falando. Você não faz isso porque você não quer, porque você é voado, né? Uhum. Na verdade, essas pessoas, elas não têm a habilidade cerebral para fazer isso. Entendi. E isso exige delas um esforço descomunal. Uau. Porque é a mesma coisa que o cadeirante se matar Tentar. para conseguir Ele levantar não da vai cadeira. conseguir. Ele vai falar, mas eu não consigo. Sim. Né? Porque está desligado ali, né? Exatamente. Como se fosse isso. Exatamente, é isso mesmo. Está desligado. Então, o que ele precisa? Do mesmo jeito que o cadeirante vai fazer fisioterapia, para adaptar as funções dele, para aprender a sair da cadeira, para aprender a usar o banheiro, para aprender a sair da cama e ir para a cadeira, né, fazer o deslocamento, tudo. A pessoa autista, a pessoa com TDAH, precisa dos suportes de escola, de conhecimento de família, tudo, para aprender a acomodar a sua dificuldade no dia a dia, no cotidiano de todo mundo. Né? E com isso, ele não desenvolve crise de ansiedade, ele não desenvolve um quadro depressivo. Porque, pensa bem, as pessoas já nasceram assim. Então, são pessoas que a vida inteira foi exigido dela uma habilidade que não é natural dela ser. Entendi. É como se a vida inteira você virasse para o cadeirante e falasse, levanta. Levanta. Entendi. Levanta. Vai chegar uma hora que ele vai se sentir deprimido, Sim. ele vai se sentir muito mal, no sentido de uma menos-valia, mesmo Sim. de uma autoestima péssima, porque ele fala, todo mundo fala para eu levantar. Eu tenho perna e eu não consigo levantar, quem que eu sou? É verdade. Né? Por que eu sou desse jeito? Né? E isso desencadeia nessas pessoas transtornos depressivos, transtornos ansiosos, a incidência de suicídio na população autista de adolescente para adulta, principalmente autista nível 1 de suporte, é quase 10 vezes maior do que na população neurotípica. Uau. Então, a repercussão dessa falta de diagnóstico e dessa falta de adaptação é muito grave. Porque o autista, por exemplo, nível 1, ele é uma pessoa normal, vamos dizer assim. Cognitivo normal. Cognitivo normal. O cognitivo então, preservado. Ele entende que ele tem autismo. Exatamente. Ele tem essa consciência, né? O autista nível 3, ele não tem consciência, então, às vezes, ele nem vai se deprimir por causa disso. O autista nível 3, quem sofre é a família. É a família. O nível 1, o autista ele nível sofre. 3, ele exige mais suporte da família. Entendi. O autista nível 1... Ainda nós estamos falando o termo Sim. autista nível 1, mas na maioria das vezes ele não sabe que ele é autista. Ele nem sabe. Ele não tem diagnóstico. Ele não entende por que ele é assim, né? Ele não entende o que ele tem de diferente. Entendi. Porque como ele já nasceu assim, para ele é normal ser Entendi. assim. Eu atendo pessoas autistas assim, mais para adolescente, que fazem um diagnóstico mais tardio, né, adolescente e adulto jovem, que eles falam para mim assim, eu achava que todo mundo era assim. Uau, tá vendo? E com TDAH a mesma coisa. Mesma coisa. Porque é tão natural deles ser desse jeito que para eles todo mundo é desse jeito. É verdade. Né? Então, você passar por um profissional que conheça a neurodiversidade e que entenda e reconheça essas características naquela pessoa que está na sua frente é fundamental para abrir a vida para essa pessoa. Nossa. Eles falam para mim, assim, doutora, para mim foi libertador, porque eu entendi o porquê que eu sou desse Olha jeito. Só.
E hoje eu sei que... Tem o tratamento para isso, né? Eu sei que para eu fazer tal atividade, eu preciso de ajuda. E eu peço ajuda. Antes, o que acontecia? A atividade era tão banal, que nem está aqui dando uma entrevista com você. Né? Para uma pessoa autista, pode ser tão difícil fazer isso, que ele pode pedir, pode falar assim, Roberta, posso vir acompanhada do meu marido, que ele fica aqui do meu lado, eu me sinto mais segura. Mas ela consegue pedir isso para você. Né? Ela aprende isso. Ela aprende isso. Só que, sem saber do diagnóstico, ela vai se forçar a fazer uma coisa, porque para todo mundo é tão comum, porque para mim também não vai ser. Né? O que acaba adoecendo. Entendi. E 2 perguntas assim que não querem calar, vamos dizer assim. Há alguma coisa que as mães podem fazer na gravidez para evitar que isso aconteça? E a segunda é se existe alguma cura para isso, por exemplo, um tratamento, né? Então, são 2 perguntas que acho que todo mundo quer saber. Com certeza. Em relação à gravidez, tá? Tanto o autismo, como o TDAH, como a dislexia, como qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, eles têm uma grande carga genética. Tá? Então, na genética, nós não conseguimos intervir. A gente já tem hoje mais de 200 genes relacionados ao transtorno do espectro autista. TDAH, mais do que isso ainda, desses 200, pelo menos uns 50 estão relacionados tanto com o autismo como com o TDAH, por isso que é tão comum ter a presença dos dois. Né? Nós temos, então, uma carga genética importante. Mas a carga genética não é suficiente para sozinha manifestar o transtorno. Nós temos associado o que a gente chama de epigenética. O que é epigenética? São os fatores que fazem com que esse gene se expresse. Vou dar um exemplo bem grosseiro para você e para quem está nos ouvindo entender. Eu posso ter a carga genética de ter câncer no pulmão. Mas eu posso nunca fumar, nunca entrar em contato com tabagismo e não ter câncer de pulmão. Vai desenvolver. Eu posso ter a carga genética para câncer de mama. Certo. Na minha família, um exemplo, não é realidade isso, mas na minha família, 3, 4 mulheres podem ter tido, mas 3, 4 não tiveram. Certo. Então, não é porque eu tenho a carga genética que obrigatoriamente eu vou desenvolver aquela doença ou aquele transtorno. Tá? Esses fatores epigenéticos, que é o que influencia na carga genética, é que hoje em dia estão cada vez mais frequentes. E por isso a gente também acredita que, além do diagnóstico, a gente está tendo, sim, um aumento de crianças que nascem com transtornos do neurodesenvolvimento. O que faz parte dessa epigenética? Alteração nutricional na mãe. Então, mulheres obesas que engravidam têm um risco maior de ter um filho com algum transtorno do neurodesenvolvimento, se tiver a carga genética favorável. Né? Então, obesidade materna, idade de pai e de mãe. No autismo, a gente ainda está mais relacionado com a idade do pai do que da mãe. Sério? Tipo que após 40 anos, assim, após 40 anos, após 35 anos, começa a aumentar a incidência, após de 40 mais ainda. Tá? Por quê? Porque a formação do espermatozoide ou a seleção do óvulo que vai sair naquela ovulação já é mais deficitária, né? Já é mais precária. Então, o risco de conter uma alteração genética mais importante naquela produção de espermatozoide acaba sendo maior. E hoje em dia todo mundo está tendo filho depois dos 35 anos. Exatamente. Então, tudo isso são fatores que estão acontecendo. Uso de medicamentos pela mãe durante a gestação. Então, uso de antibiótico, uso de antidepressivo, fumo, né? Uso de maconha durante a gestação também está relacionado com autismo, né? Infecções na gestação. Então, existem vários fatores que podem interferir naquele bebezinho que está em formação, que é uma estrutura extremamente sensível, né? E que no autismo, tanto no TDAH como no autismo, se você fizer uma tomografia, vai vir normal. Não vai aparecer. Por que vai vir normal? Porque as alterações são microscópicas, são extremamente sutis. Muito fácil de acontecer em um bebezinho que está com o cérebro em formação ainda. Né? A gente também tem um aumento da sobrevida dos prematuros. Quanto mais prematuro,
mais imaturo era aquele cérebro do bebezinho, maior o risco de manifestar um transtorno no neurodesenvolvimento. E parece que tem alguma relação também com fertilização in vitro. Uau. Que cada vez também está sendo cada vez mais frequente, né? Deixar bem claro, fertilização in vitro não causa autismo, não causa TDAH, né? Não é para uma mulher deixar de fazer por conta disso, mas a fecundação ocorre fora do corpo da mulher. Sim. E a formação das primeiras estruturas ali que darão origem ao cérebro, ao corpo, ocorre fora do corpo da mãe. Então, o mínimo de alteração de temperatura, de pH, às vezes no momento da implantação no útero da mulher, pode dar uma desequilibrada e lá na frente isso se manifestar como um transtorno do neurodesenvolvimento. Uau. Então, o que nós estamos vendo? Que, apesar da genética, existem muitos fatores modernos que estão contribuindo, né? Aumentando o risco desses genes se manifestarem. A alimentação, né, tem sido muito falada sobre os transgênicos, toda a alimentação ruim, vamos dizer assim, né? O próprio glúten, mesmo que hoje é tão falado, não entra no assunto de hoje, mas assim, se você levar em conta o trigo é o alimento mais antigo da humanidade, né? A gente vê relatos na Bíblia que Jesus partia o pão, né? Mas o trigo foi tão modificado do ponto de vista genético para a plantação acabar assim, a colheita ser mais rápida, ter menos perda, resistente a pragas, tudo, que a molécula foi modificada. E o nosso corpo passou a reconhecer essa molécula como estranha. Então, assim, coisas muito corriqueiras do dia a dia. O que tem de conservante, de corante, a gente fica aqui a tarde inteira. E a segunda pergunta que eu perguntei é se tem cura. A cura. Então, olha, a gente não chama de doença, né? Nem o autismo, nem o TDAH, nem a dislexia, nem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque ele faz parte do jeito daquela pessoa ser. Certo. Ele faz parte do jeito daquele cérebro funcionar. Não existe cura para a cor do seu olho. Pra cor o meu cabelo é pintado, é tingido, mas o meu cabelo natural, ele é daquela cor, não existe como mudar. Do mesmo jeito são os transtornos do neurodesenvolvimento. Quem é autista vai ser autista a vida toda, quem tem TDAH vai ter TDAH a vida toda, quem tem dislexia vai ter dislexia a vida toda e assim por diante. O que acontece? Quanto mais precoce esse diagnóstico for feito, ou mesmo que não faça o diagnóstico. Vamos imaginar que na cidade eu moro em Piratininga, aqui do lado, ou eu moro em uma cidade que não tem psiquiatra infantil ou que não tem neuropediatra, não tem um médico especializado para fazer o diagnóstico. Um médico do posto de saúde, Roberta, ele tem que ser capacitado para identificar, não é nem para diagnosticar, mas para identificar que essa criança tem algum atraso. Essa criança está tendo dificuldade de focar na escola, já era para estar alfabetizado e não está, já era para estar falando e não está, era para estar fazendo contato visual e não está. Alguma coisa deve acontecer. O que é o tratamento? O tratamento é a estimulação para que esse cérebro, que tem dificuldade com essas vias, desenvolva essas vias. Entendi. Quanto mais precoce você entrar com essa estimulação, maior a chance dessas vias serem desenvolvidas. Então, qual que é o tratamento para o autismo, ou para o TDAH, ou para a dislexia? Estimulação. É estimulação. Quem tem dificuldade com leitura tem que fazer o quê? Ler. Mas cansa. Cansa, porque é a história do paraplégico lá que eu falei. Você vai estar forçando o tempo inteiro o que ela não tem de habilidade. Mas é o forçar a ler um pouquinho por dia, todos os dias, usando, lógico, assuntos de interesse da criança, coisas divertidas, coisa lúdica, que vai fazer com que ela progrida. O autista, mesma coisa. É você sentar no chão, brincar com seu filho, mostrar os brinquedinhos, ensinar cor, ensinar, olha aqui para a mamãe, a mamãe está falando com você, olha aqui. Né? O grande vilão de tudo isso nos dias de hoje, do meu ponto de vista, e eu acredito que de muitos médicos que trabalham com isso,
são as telas. Verdade. Né? Por quê? Porque a tela tira do pai e da mãe a chance de estar olhando para o filho. De educar, passar tempo de qualidade. Exatamente. Uma criança, autista ou não, com TDAH ou não, tá? De 3 anos de idade, vamos imaginar. Você vai no salão de cabeleireiro e você tem que levar seu filho de 3 anos de idade no salão. Eu rasgo meu diploma de médica se a mãe não deixa a criança sentadinha com o celular na mão para ela dar sossego enquanto ela faz a unha, enquanto ela faz o cabelo, tudo. O que a gente fazia? Levava livrinho para escrever, para desenhar, brinquedinho, né? Brinquedinho. E outra coisa, mesmo que a criança ficasse zanzando ali pro salão, ela ia aprender cor, ela ia aprender texturas diferentes, ela ia aprender a se comportar no ambiente. Se comunicar com as pessoas. Se comunicar. Quando ela está presa ali na tela, ela nem enxerga o ambiente que ela está. É verdade. E a gente também vê isso, Roberto, ao contrário. Pais e mães enterrados o final de semana inteiro fazendo maratona de série. É verdade. Sem sentar no chão para brincar com um filho pequeno, sem levar para um parquinho, sem fazer um jogo de tabuleiro, sem brincar de forca, de mímica. Tudo que a gente fez, né? De stop. Nossa infância. Né? Então, são essas medidas que vão salvar uma criança autista. Uau, isso é muito importante. O que vai... Não é ter um médico super especialista, não é o remédio. O remédio pode ajudar? Ajudar. Mas o que vai salvar, o que vai ajudar ela a evoluir e ter uma vida o mais funcional possível é a estimulação que ela vai ter dentro de casa e na escola. Nossa. E falando sobre as medicações, já que nós entramos nessa área, são... As medicações utilizadas dizem que a medicação, elas viciam. Né? Isso é verdade? Não. As medicações usadas especificamente para os transtornos do neurodesenvolvimento são medicações já muito antigas, né? Muito estudadas, que já são liberadas pela FDA nos Estados Unidos há muito tempo. Para você ter uma ideia, a risperidona, o metilfenidato. O metilfenidato é usado por TDAH, é o mais conhecido, Ritalina, né? Que é super conhecido. A risperidona a gente já usa mais no transtorno do espectro autista, mas até pode usar no TDAH. Eles foram liberados pelo FDA na década de 60, 1960. Então, são medicamentos extremamente estudados, que a gente já sabe de cor e salteado, efeito colateral, se causa dependência ou não, qual é a dose ideal para ser usada. E, muitas vezes, qual que é o benefício que o medicamento vai trazer? Ele vai ajudar a criança a focar melhor para que o seu estímulo ela consiga perceber e replique. Entendi, olha só. Entendeu? Se não tiver o estímulo, se não tiver a brincadeira do pai e da mãe... Só o remédio... Não vai resolver nada também. Ele vai ficar mais focado no celular. Certo. Ele vai continuar não falando, vai continuar não olhando para o olho, vai continuar não interagindo da mesma forma. Sim. Então, o remédio pode sim ser útil para esse empurrãozinho que a gente estava precisando. Mas o que realmente vai fazer a diferença são os estímulos. A criança vai precisar tomar remédio o resto da vida? Não. Tá? Muito provavelmente não. Lógico que depende do comprometimento de cada um. Mas uma criança que seja funcional, que tenha uma perspectiva de vida funcional, um TDAH que tenha um cognitivo preservado, normal, a gente normalmente medica até o amadurecimento desse cérebro. Que seria? Seria mais ou menos na adolescência para a vida adulta. Tá? O cérebro termina o desenvolvimento com 24 anos de idade. Olha só. Principalmente, a última função que é desenvolvida é o controle da impulsividade. Por isso, que assim é um alerta aos pais. Quem tem filho adolescente tem que falar 1000 vezes a mesma coisa, tem que checar se está fazendo certo ou errado, tem que buscar nas festas para ver se não bebeu. Fala de novo. Você vai falar 1000 vezes, mas eu já falei. Tal. Mas por quê? Porque ele ainda não tem a área cerebral responsável pelo controle da impulsividade desenvolvida. Olha só. Essa área vai terminar o desenvolvimento com 24 anos. Então, pessoas muito impulsivas, que colocam em risco a própria vida, que colocam em risco a vida de outras pessoas, às vezes precisam tomar medicamento até que essa área se desenvolva.
junto com uma terapia, junto com um controle ambiental, junto com uma família que colabora, né, que deixa regras bem definidas, tudo muito claro, que cobra um bom comportamento, isso vai estimular que essas vias sejam realmente desenvolvidas. Nossa. E na vida adulta ele não precise mais tomar remédio. Que demais, que demais. E, doutora, como que faz para as pessoas te encontrarem? Elas terem esse atendimento aí, presencial, online? Conta aí pra gente. Eu tenho o meu Instagram, né? Meu Instagram é DRA, né? dra.anapaulaferraldo. Pelo meu Instagram Nós tem vamos acesso... deixar ali no link, na descrição. Podem deixar. Tem acesso ao meu site também, né? Mas pelo próprio Instagram pode me mandar mensagem. Tá. Eu já envio o contato do consultório, tudo. Eu atendo presencial na cidade de Botucatu, atendo online em todo o Brasil. E eu estou agora com um projeto... Atende fora do Brasil também? Atendo. Eu tenho paciente. Tem uma pacientinha minha muito querida. A gente fez o diagnóstico de um autismo nível 1 aqui, né, em Botucatu. A família mudou para Orlando. E nessa mudança ela descompensou muito. Porque ela perdeu todos os amigos. Sim. Ela estudava na mesma escola. Quebrou a rotina completamente. Então, eu faço o acompanhamento dela lá em Orlando, estando aqui. Tranquilo, sem problema nenhum. E eu estou com um projeto pessoal. Aí é uma coisa pessoal minha, né? Você me permite divulgar com aqui, certeza. Né? De fazer palestras gratuitas para orientar as pessoas. Né? O autismo ele é presente, Roberta, em 1 a cada 36 pessoas. Uau. O TDAH é 1 a cada 20. A gente tem uma perspectiva que a cada 6 nascimentos, um tenha alguma neurodivergência. Essas pessoas precisam de socorro para se tornarem adultos funcionais, adultos saudáveis, né? Que consigam contribuir com a humanidade, com a sociedade. Né? Então, eu acho que a gente, eu né, pessoalmente, que você tem o poder da comunicação, do meio de comunicação, né? A gente tem obrigação de levar conhecimento, de levar o mínimo necessário para que essas pessoas sejam respeitadas e tenham uma qualidade de vida digna. Com certeza, né? Com certeza. Então, amanhã eu vou estar em Jaú, semana que vem, sábado que vem, eu vou estar em Itaí. Eu vou de forma gratuita, eu não cobro nada. A única coisa que eu peço é para que a instituição que está me levando também não cobre nada. Tem que ser aberto para a população de um modo geral. O que eu autorizo é cobrar, às vezes, 1 quilo de alimento, 1 litro de leite, para doar para alguma instituição que precise da cidade. Isso sem problema nenhum. Mas eu estou com esse projeto. Top demais. E quem quiser uma palestra minha, alguma coisa que eu vá conversar, às vezes, com os professores em escola, ou que eu vá conversar com os familiares, tudo, eu estou à disposição. É só entrar em contato comigo também. Muito bom. E para nós encerrarmos, gostaria de ficar aqui a tarde inteira conversando com você. Nossa, porque eu gosto muito dessa área. Eu sou pedagoga, né? Então, com certeza. Eu gosto muito dessa área, gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as mães atípicas que estão nos assistindo. Olha para essa câmera aqui agora e deixa uma mensagem para essas mãezinhas que não sabem como procurar, como fazer esse primeiro contato para ajudar os seus filhos. Sim. A minha mensagem é o seguinte: vocês não estão sozinhas. Existem pessoas que estão estudando muito, que estão dedicando muitas horas de estudo para poder te ajudar, para poder ajudar o seu filho. Procura ajuda, primeira coisa. Segunda coisa, não tenha medo de ajudar o seu filho. Não tenha, bem entre aspas que eu vou falar agora, não se sintam ofendidas, não tenham preguiça de sentar no chão, de brincar, de recortar, de sujar, de usar tinta, lama, massinha, areia, tudo para estimular o seu filho. Você, mãe, é o divisor de águas na vida da sua criança. Nenhum terapeuta, nenhum dinheiro vai fazer por ele o que a mãe é capaz de fazer. E, por último, que eu gostaria de falar é uma frase que eu tenho como lema na minha vida. Eu faço uma certificação, eu tenho um grupo de estudo com o Dr. Tiago Castro, é um médico que é referência no Brasil de autismo. E o Dr. Tiago usa a seguinte frase: não peça bênção
né, chuva de bênção. Não peça chuva de bênção se você não está disposto a sujar seu pé na lama. Vai cansar, vai ter noite de sono, você vai passar vergonha no salão de cabeleireiro, você vai passar vergonha na lanchonete, porque você não vai dar o celular para o seu filho, mas é assim que você vai conseguir educar ele, trabalhar habilidades, ensinar respeito dele com as outras pessoas e das outras pessoas com ele. Se essas crianças não forem expostas, a sociedade não vai aprender a lidar com o seu filho, a respeitar o seu filho. Então, fé em Deus e pé na tábua. É isso aí. É o que eu tenho para falar. Top, muito bom. Parabéns. Doutora, sua história é inspiradora, seu trabalho é essencial para tantas famílias e eu só quero agradecer, né, por você ter compartilhado tanto conhecimento e tanta experiência aqui com a gente. Me sinto lisonjeada por tê-la recebido hoje e podermos ter tido essa conversa tão proveitosa. Eu agradeço imensamente, desejo todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre seu trabalho, sobre sua família, que você continue prosperando e ajudando tantas pessoas como você tem ajudado. Amém. Eu é que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui e estou sempre à disposição para todo mundo que precisar de ajuda. Muito obrigada. Quem sabe nós faremos outros podcasts para você falar de outros assuntos, porque eu acho que é muito amplo, tem muita coisa para nós conversarmos, né? Sobre criança, sobre filhos, sobre adolescência. Então, acho que a gente pode, né, ter outros encontros, tá bom? Vamos ver. Então, leva um abraço lá para Botucatu, um abraço para sua família e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Viu? Muito obrigada. Gente, esse foi mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Olha, foi incrível. Que vocês continuem acompanhando nossos podcasts, porque eu sempre tento trazer pessoas assim como essa médica que está aqui, que trouxe tanto conhecimento, tanta experiência de vida. Se você gostou desse podcast, compartilha, porque esse episódio de hoje está demais. Ele está recheado de conhecimento e de ajuda para você que está passando por isso ou que conhece alguém que está precisando de ajuda nessa área, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, manda aí para todo mundo esse podcast. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Receba aí nosso abraço e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais. Tchau, tchau.